Oi, meus bonitos! Precisando aprender sobre função afim? Você está no vídeo certo, porque a aula de hoje é sobre esse tipo de função que se estrutura a partir de y igual a x mais b. Mas calma, nós vamos ver muitos exemplos para você entender exatamente o que representa cada um desses termos. Antes da gente entrar propriamente no conceito, eu quero que você venha comigo analisar algumas situações que nos remetem à função afim. Vamos lá? Imagine você que em dias úteis, nem em horário comercial, um taxista calcule o valor de suas corridas da seguinte forma. Ele cobra uma taxa fixa de R$ 4,00, que é chamada de bandeirada. Então, independente da distância, né, você contratou o serviço do táxi, essa taxa você vai pagar, mais um adicional de R$ 3,00 por cada quilômetro rodado. Alguns taxistas também cobram quando eles pegam congestionamento, quando o trânsito está muito ruim, às vezes a velocidade é abaixo de 20 km por hora, eles cobram um adicional por hora parada. Esse taxista cobra R$ 25,00 por hora nesse tipo de situação. Obviamente, se ele não ficar todo esse tempo em congestionamento ou com trânsito lento, a cobrança será proporcional. Então vamos avaliar aqui. Quanto pagará um passageiro que fez uma corrida de 10 km com bom trânsito? Se o trânsito estava bom, então quer dizer que esse adicional por hora parada não tem. O que ele vai pagar? Cada quilômetro rodado custa R$ 3,00. Se a distância foi de 10 quilômetros, então vou pegar o 10 e multiplicar por 3, dá 30. Mais a taxa fixa de R$ 4,00. Então, R$ 34,00 é o total dessa corrida. Vamos pensar numa outra situação agora. Se ao invés de percorrer 10 quilômetros, ele andasse uma distância de 15 quilômetros, qual que seria o valor? Olha, cada quilômetro custa R$ 3,00. Multiplicando 15 por 3, temos 45. Mais a taxa fixa, o total dessa corrida seria R$ 49,00. Vamos parar para refletir sobre o que a gente fez? Em todos os casos, para calcular o valor cobrado, nós pegamos a distância percorrida e multiplicamos por 3, porque cada quilômetro rodado custa R$ 3,00. Depois dessa multiplicação, nós pegamos o resultado e somamos com R$ 4,00, que é a bandeirada. Pensa comigo, qual seria então uma fórmula para uma pessoa, cobrar as corridas, considerando que cada passageiro vai andar uma distância diferente? Então, a distância percorrida pode ser representada por uma letrinha, pelo X, pelo A, pelo B, pela letrinha que você quiser. Vamos parar para refletir sobre essa fórmula? O valor cobrado seria, então, 3 vezes a distância. Se eu disser que a distância percorrida é X, então vou fazer 3 vezes X, mais a taxa fixa de R$ 4,00. 3 vezes X, 3x, mais 4. O valor cobrado, gente, obviamente, está em função de x, está em função da distância percorrida. Quanto maior a distância, quanto mais longe for o trajeto, mais cara será essa corrida. Temos aqui uma função que é uma função afim, uma função de primeiro grau. Amelis, por que é uma função do primeiro grau? Aqui, olha, nós temos uma letrinha representada pela letra X, uma incógnita, uma letrinha que vai variar. Cada passageiro pode andar uma distância diferente. Perceba que o expoente dessa incógnita, dessa minha variável, é igual a 1. E é o expoente, o maior expoente, que define o grau. Portanto, aqui a gente tem uma de primeiro grau. Se eu tivesse uma outra função representada, por exemplo, por essa fórmula, o maior expoente da minha letrinha seria 2. Portanto, aqui teríamos uma função do segundo grau e assim sucessivamente. Vamos continuar aqui a nossa conversa sobre função do primeiro grau. Nós já tivemos aulas anteriores em que falamos que função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas variáveis. No exemplo que nós citamos, a gente tem uma relação de dependência entre a distância que será percorrida e o valor que o passageiro vai pagar por essa corrida. Conversamos também sobre o que é variável dependente, variável independente. Se você ficou com dúvida em alguma coisa desses termos que eu falei, volta lá e confira esses vídeos, tá bom? Por hora, vamos dar sequência aqui.
Uma função do primeiro grau, ou também chamada função afim, é toda função do tipo f de x igual a x mais b, com a pertencente ao r asterisco e b pertencente a r. Vamos interpretar o que é isso. Primeira coisa que eu quero conversar com você é que escrever f de x ou escrever y é a mesma coisa. Então, tanto faz dizer que a estrutura de uma função do primeiro grau é f de x é igual a x mais b ou y é igual a x mais b. Isso aqui indica a mesma situação. Esse a que vai aparecer multiplicando x pode ser qualquer número real, desde que não seja zero. Por quê? Se esse termo aqui fosse zero, 0 vezes x, 0. O termo que tem o meu expoente 1 iria sumir. Então, função do primeiro grau. Toda função do tipo y igual a x mais b, desde que esse número que esteja multiplicando x não seja zero. E o b é qualquer número real. O b pode ser zero? Sim, sem nenhum problema. Então, vamos aqui. Nessa fórmula, na estrutura, eu costumo brincar com os meus alunos que é o esqueleto da minha função do primeiro grau. Esse termo que aparece multiplicando x é o coeficiente a, também chamado de coeficiente angular. E esse outro termo que aparece sem o x junto com ele, esse aqui, é o que nós chamamos de coeficiente linear. Estamos juntos? Então, vamos seguir. Aqui eu coloquei alguns exemplos de função afim para você avaliar. Olha, y é igual a 3x mais 4. Qual o valor do coeficiente a? Ele vale 3. Qual o valor do coeficiente b? 4. Nesse outro exemplo, f de x igual a 5x menos 1. O valor do coeficiente a, 5. Do coeficiente b, menos 1. Y é igual a menos 5 mais 3x. Atenção! O coeficiente a não é necessariamente o que aparece primeiro. O coeficiente a é quem está multiplicando o x. Perceba que aqui é uma pegadinha, ela está fora de ordem. Mas o valor do coeficiente a, você vai lembrar que é o 3, porque ele está junto com o x. E o b é aquele que sobra, vale menos 5. Outro exemplo aqui. V de x é igual a x mais 3 quartos. Quem é o coeficiente a? Quem está junto com o x. Ora, Melissa, mas aqui não tem um termo multiplicando o x. Quando isso acontece é porque o valor do nosso coeficiente é 1. A gente não precisa escrever 1x. Posso colocar simplesmente x. Mas aí, lembra que o coeficiente é 1, tá bom? E o b? O b aqui está representado por uma fração, 3 quartos. Aqui, f de x é igual a 2x sobre 5 menos 10. Vamos avaliar com calma. O coeficiente a é quem está multiplicando o x. No nosso caso, é uma fração, 2/5. E o b é aquilo que sobrou, é o menos 10. No outro exemplo, y é igual a menos 7x. Só isso. O a é menos 7. E o b? Não apareceu um outro termo aqui. Então, nesse caso, o b vale 0. Uma função do primeiro grau em que o coeficiente b é igual a 0 também é chamada de função linear, tá bom, moçada? Ouviu falar de uma função linear? Isso significa que o coeficiente b vale 0. Vamos seguir? Como é que eu vou construir o gráfico de uma função do primeiro grau? Perdão, aqui ficou equação, mas é função do primeiro grau, tá bom? Construa o gráfico da função f de x é igual a 2x mais 3. Como é que eu vou fazer isso? Para eu construir o gráfico, eu preciso marcar pontos lá no meu plano cartesiano por onde essa função passe. O gráfico de uma função do primeiro grau, moçada, sempre será uma reta. Vamos avaliar aqui, então, como traçar essa reta. Eu montei uma tabela, colocando aqui um valor para x, eu vou atribuir alguns valores para x aleatórios. Coloquei aqui, vou atribuir o menos 2, o menos 1, 0, 1 e 2. Eu costumo brincar que preguiçoso usa esses valores menores. Você poderia testar menos 20, menos 7 oitavos. Você pode testar qualquer número real que você queira. Mas, se bater aquela preguiça de trabalhar com números maiores, testa lá o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, que está de bom tamanho.
E nessa segunda coluna aqui, o que eu vou colocar? A minha fórmula, 2x mais 3. Aqui, eu vou colocar f de x ou y, você já sabe que é a mesma coisa. Como assim, Melissa? Ficou confuso. Vamos lá. Se eu atribuir para x o valor menos 2, como é que eu vou saber o valor do y? Vou vir aqui na minha fórmula e vou substituir o x por menos 2. Então, vou fazer 2 multiplicado por menos 2 dá menos 4. Menos 4 somado com 3 é menos 1. Então, quer dizer que quando o x vale menos 2, o y vale menos 1. Pronto, já tem um par ordenado para marcar. Se eu testar o x igual a menos 1, vou vir aqui na minha fórmula e vou substituir o x por menos 1. Olha, 2 multiplicado por menos 1, menos 2. Menos 2 somado com 3 é 1 positivo. Então, eu tenho um outro par, menos 1 e 1. Posso atribuir para x o valor 0. Quem que é o y que vai estar associado com ele? Vamos lá. 2 multiplicado por 0, 0. 0 mais 3, 3. Então, eu tenho o par ordenado 0 e 3. Se eu atribuir para x o valor 1, 2 vezes 1, 2. Com mais 3, 5. Então, eu tenho um outro par, que é 1 para x e 5 para y. Por fim, se o x valer 2, 2 vezes 2, 4. 4 com mais 3, 7. Pronto. Já marcamos aqui 5 pontos, é o suficiente para traçar um gráfico bem bacana. Vamos lá, olha. No meu plano cartesiano, eu já marquei aqui todos esses pontos e eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Depois dos pontos marcados, eu tracei uma reta que ligasse esses pontos. Alguns detalhes importantes. Na função em questão, que tem fórmula y igual a 2x mais 3, o valor do coeficiente a é 2. O coeficiente a é um número positivo. Sempre que o coeficiente a é um número positivo, o nosso gráfico será uma reta crescente. Como é que eu vou saber o que é crescente? É quando você se desloca da esquerda para a direita e essa retinha sobe, como nesse caso. E aqui um outro detalhe importante. Quando nós avaliamos o valor do coeficiente b, ele é igual a 3. Perceba que a minha reta passou sobre o eixo y exatamente na ordenada com a altura 3. O valor do coeficiente b é onde a reta corta sempre o meu eixinho y. Vamos para mais um exemplo? Construa o gráfico da função f de x igual a menos 3x. Então, vamos lá, vamos para a nossa tabela. Atribuir aqui alguns valores para x. Tem que ser sempre esses, Amelissa? Não, é porque são valores mais simples. Eu brinquei antes que eram valores assim, quando a gente está com preguiça a gente testa, mas não é quando a gente está com preguiça. É uma questão realmente de agilidade. São valores mais simples e a gente vai ter os pontos para marcar. Então, vamos lá. Coloquei aqui x. Aqui na segunda coluna eu vou colocar a minha fórmula. Aqui é o resultado, o y, o f de x, e aqui o meu par ordenado. Então, vamos lá. Se o x for menos 2, então eu vou fazer menos 3 multiplicado por menos 2, 6. Par ordenado, menos 2 para x, 6 para y. Se o meu x for menos 1, então vou substituir. Menos 3 multiplicado por menos 1, 3 positivo. Então, quando o x vale menos 1, o y 3. E assim sucessivamente. Montei os outros pares. Vamos marcar isso no plano cartesiano? Olha, coloquei aqui, marquei os pontos e depois dos pontos marcados, nós vamos traçar uma reta que passe por esses pontos. Perceba o seguinte, a minha função f de x igual a menos 3x tem o coeficiente a negativo, é menos 3. Quando isso acontece, o gráfico da nossa função será decrescente, ou seja, à medida que eu caminho da esquerda para a direita, a minha retinha vai descer. Outro detalhe importante, aqui não tem o valor do coeficiente b, ele vale 0. A minha reta passou sobre o eixo y exatamente no valor 0. Então, lembre-se bem, o valor de b é onde a reta passa sobre o eixo y. E o coeficiente a determina se a reta será crescente, a positivo tem reta crescente, e se o coeficiente a for negativo, nossa reta será decrescente.
De uma forma mais corriqueira, a gente pode construir o gráfico identificando só 2 pontos. Aqui a gente montou uma tabela e marcamos 5 pontos, mas você não precisa marcar sempre esses 5, porque eu sei que isso é trabalhoso. Se você conseguir identificar onde ela corta o eixo X e onde ela corta o eixo Y, tá de bom tamanho. Então, onde ela corta o eixo Y? É só olhar o valor do coeficiente B, não precisa fazer nem conta. Olha o valor do B, marca essa ordenada. Onde ela passa sobre o eixo X, Amelis, tem uma dica? Tem. Para você saber onde a sua função vai passar em cima sobre o eixo X, basta que você pegue o oposto do coeficiente B e divida pelo valor do coeficiente A. Quem é meu aluno sabe que eu gosto muito de frases de efeito para ajudar vocês a memorizar essas fórmulas. Então eu pensei em 2, mas você que é super criativo pode pensar em outras. Por exemplo, para memorizar que onde ela passa sobre o eixo X é o oposto de B sobre A. Tire o bêbado, tire, sinal de menos. Tire o bêbado que está sobre o andaime, então o B vem por cima, né? E o A de andaime ficaria por baixo. Ou tire o bisbilhoteiro que está sobre a árvore. São palavrinhas aí que começam com as letrinhas que estão nessa fórmula e que talvez possam te ajudar a memorizar. Vamos seguir? Como é que eu vou construir o gráfico da função y igual a menos x mais 2? Vamos determinar onde ela passa sobre o eixo x e onde passa pelo eixo y. Onde corta o eixo y não precisa fazer conta. O valor do coeficiente b é 2. Vim aqui no eixo y e marquei o valor 2. Eu sei que ela vai passar por aqui. Onde ela vai passar sobre o meu eixinho x? Vou pegar o oposto de b e dividir por a. O meu b é 2 positivo. O oposto disso será 2 negativo. Dividido pelo a. O a vale menos 1. Menos 2 dividido por menos 1, 2 positivo. Então, vim aqui no meu eixo x, marquei o ponto 2. Pronto, só traçar a reta. Perceba que como a é negativo, a nossa função é decrescente. Para encerrarmos, o gráfico da função y é igual a 2x mais 10. Olha só, qual que é o valor do coeficiente b? 10. Então, vim aqui no meu eixinho y e marquei o valor 10. Onde ela passa sobre o eixo x? O oposto de b dividido por a. O b é 10 positivo. O oposto de 10 positivo, menos 10, dividido pelo a. O a vale 2. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Vim aqui no eixinho x e marquei o valor menos 5. Pronto, só traçar uma reta que liga esses pontos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, você que é meu aluno, me manda no nosso grupo do WhatsApp ou deixa aqui nos comentários. Bons estudos, moçada!